Estamos no ar. Olá a todos, tenham uma ótima noite. Nós estamos aqui no domingo de Dia das Mães, o primeiro Dia das Mães que muitos de nós estão passando à distância. Está sendo um aprendizado para todos esse momento, né? A gente fortalecer os relacionamentos virtuais. E hoje aqui nós estamos com uma presença super especial, que é o mestre De Rose, que além de ser uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, ele é meu padrinho também. Mas ele é o criador do The Rose Method. Eu pronunciei errado, até meu inglês é péssimo. Que é o método de... Ele explica pra gente, porque eu tenho medo de falar bobagem. Tem a ver com o yoga, né? Tem a ver com o yoga mais completo possível. Não tem a ver com yoga. Mais completo possível. Eu sei que ele vai explicar pra gente, mas eu chamei ele pra gente conversar sobre mindfulness, que é uma técnica super importante para esse momento que muitos estão vivendo, de angústia, de ansiedade, e isso pode nos ajudar a acalmar e lidar o melhor possível com a situação. E olha, a minha proposta nunca foi ensinar as pessoas a lidar com pandemia, pelo amor de Deus. Nunca foi isso. Mas é ensinar as pessoas a escutarem. E por isso eu trouxe vocês para escutarem uma das pessoas mais incríveis, que tem muito para nos dizer, com uma voz deliciosa de ouvir. Eu acho que é uma das minhas vozes favoritas, pelo timbre de voz e pela serenidade que essa voz nos passa. Então, por favor, De Rose, nos apresente sobre o método De Rose, porque eu falei bobagem aqui. Você vê só o ônus que a gente paga por ter ensinado uma coisa durante 50 anos. Mas há 10 anos que eu me retirei do segmento profissional da yoga. E nestes últimos 10 anos eu tenho trabalhado com comportamento. E The Rose Method é um método de comportamento, é um método que nos ensina reprogramação emocional, que nos ensina soft skills, habilidades socioemocionais, talentos interpessoais, boas relações humanas. É isso que nós fazemos. E é claro que as técnicas do yoga estão lá dentro também, mas representam menos de 20%. Mais de 80%, ou seja, praticamente todo o método, é estritamente comportamental. Então, é outro segmento profissional, é outra área, já não tem mais nada a ver com aquela nossa profissão anterior. Mas continuo com aquele acervo, né? Porque é impossível arrancar o conhecimento que a gente tem e jogar fora. Então, hoje, a nossa conversa, sendo sobre mindfulness e meditação, é consequência do que eu aprendi e do que ensinei durante estes últimos 60 anos. Este ano estou completando, Lakshmi, 60 anos de magistério. Eu conheço muito pouca gente que tenha ensinado ou exercido a sua profissão, qualquer que seja ela, durante 60 anos. Claro que existe, mas eu conheço muito pouca gente. Até porque a maioria morreu antes. Né? E eu escrevi um livrinho sobre o tema, que é este aqui. É um pocketbook, Mindfulness e Meditação. E agora eu vou explicar para vocês. Mas quem quiser esse livrinho é grátis. Pode ir a qualquer escola do The Rose Method e dizer, olha, eu gostaria de ter um exemplar deste pocket. E também pode pedir por e-mail. Eles mandam o link e você abre no seu computador. Eu recomendo que não seja celular. Eu sei que está todo mundo hoje curtindo muito celular, mas tem alguns arquivos que são muito pesados e é mais fácil você lidar com o arquivo no telão e não na telinha. Né? Hoje, telão já é o computador, né? Por menor que seja o meu computador é de 11 polegadas, é pequititico, mas em comparação com o celular é a telinha e ele é o telão. Então, Lac,
O pessoal aqui te conhece mais por LAC, né? Eu acho que sim. E por que eu te chamei para vir falar sobre mindfulness conosco? Porque queremos juntar os nossos públicos, principalmente por causa desse livro que eu mandei para você, O Escute Como um Surdo. O Escute Como um Surdo. Eu amei. O Escute Como um Surdo, ele fala de uma maneira leve sobre você parar e escutar. Quando eu escrevi o livro Escute Como um Surdo, eu não tinha tanta noção de mindfulness. Eu quis compartilhar os ensinamentos, que na verdade eram comportamentos que foram importantes para eu recuperar a audição depois de mais de 20 anos de surdez. Porque quando você fica mais de 20 anos sem ouvir, eu não desejo para ninguém, você perde a capacidade de decorar todos os sons ao redor. A gente já não tem mais aquele piloto automático que sabe, essa é a campainha, isso é passarinho. Eu tive que reaprender a reconhecer cada um desses sons, formar uma nova memória auditiva. E para uma pessoa adulta, formar uma nova memória auditiva é muito difícil. Então eu quis ensinar as pessoas as técnicas que eu usava para tornar esse aprendizado prazeroso. E aí depois eu descobri que tinha muito a ver com o mindfulness. Só que eu não me sinto pronta para falar do mindfulness. Então eu quis trazer uma pessoa que, para mim, é o mestre mais conhecido e mais acessível em traduzir o mindfulness para uma linguagem que a maioria das pessoas é capaz de entender, absorver e praticar. Por isso que eu te convidei. E a esta altura, o mais antigo também, né? Porque eu comecei a ensinar isto antes de você nascer. E a maior parte das pessoas que fazem aula conosco, que estão na faixa dos 20, 30 anos de idade, eu costumo dizer que eu ensino desde antes dele nascer e desde antes do pai dele nascer. Então, é muita experiência acumulada. Eu fui à Índia a primeira vez em 75, um ano antes de você nascer. Foi isso, não foi? Sim, eu você sou nasceu de 76. Em 77. Então, fui à Índia 2 anos antes, para passar ali um pente fino. Eu já ensinava essas coisas havia 15 anos, quando eu fui à Índia. Mas eu queria conhecer mais, eu queria trocar ideias. E aí eu conheci uma porção de gente de muitas correntes diferentes. Aqui no Brasil, a gente imagina que é assim. Índia é Índia. E o que na Índia se ensina é padrão. Não é. A Índia tem mais de 5.000 anos que nós podemos considerar de história. E depois mais lá para trás. Mas nesses 5.000 anos de história, a Índia foi invadida imensas vezes. Então, constitui hoje o país mais invadido da história. E todas essas invasões, elas foram diferentes das do Brasil. Porque aqui nós recebemos algumas invasões e uma colonização, mas nós nos miscigenamos, formando uma cultura nossa. E lá não. Lá cada grupo cultural, étnico, ou religioso, ou linguístico permanece separado. Então, a Índia é uma colcha de retalhos até hoje. Aquilo é um barril de pólvora que a qualquer momento explode. Já explodiu várias vezes. Né? E com tragédias, né? Com grupos étnicos massacrando outros grupos, ou religiosos também. E encontrei lá uma profusão de interpretações diferentes sobre yoga, sobre hinduísmo, sobre meditação e sobre mindfulness, porque afinal mindfulness, vamos aprender uma coisa, o brasileiro normalmente pronuncia mindfulness, mas a palavra é mind, mente, mind, mindful, mindfulness. Então, a tônica continua no mind. E essa tal de mindfulness é apenas um nome em inglês, e que por isso mesmo as pessoas estão badalando, mas nada mais é do que a prática de dharana, que nós fazemos há 5.000 anos e que eu ensino há 60. E o que é dharana, do sânscrito? Significa be here now, estar aqui e agora, ter foco.
concentração. É só isso. Uma vez que você conseguiu estar aqui e agora, por exemplo, você está assistindo essa nossa conversa. Se você estiver aqui, concentrado nisso que nós estamos falando, você está praticando mindfulness. Se você estiver aqui e também prestando atenção na televisão ali, e também estiver preocupado com o compromisso que vem depois, ou se você estiver tomando notas sobre algum outro assunto para não esquecer, então você está fazendo o oposto do mindfulness. Você não está aqui e agora. Você está um pouquinho aqui, um pouquinho depois. Você está um pouquinho agora e um pouquinho num outro momento. Então, primeira coisa que nós precisamos é isso. Seja lá o que for, o que quer que você esteja fazendo. E o livro da Lak Lovato me mostrou uma visão de mindfulness fascinante, porque ela aborda isso a partir do som. Nós temos também no nosso acervo do The Rose Method uma série de exercícios de mindfulness a partir do som. E eu gostei dos exercícios dela. Aliás, agora quando você falou que precisava se reeducar para saber que isto aqui é um passarinho cantando e aquilo é uma campainha tocando, eu fiquei imaginando um passarinho cantar e você abrir a porta. É claro que isso nunca aconteceu, mas seria engraçado, né? E o livro que você me mandou, ele tem uns exercícios que são assim, são prestar atenção nas coisas corriqueiras que estão à nossa volta a vida inteira, a nos brindar com verdadeiras pérolas sonoras de prazer, e que você simplesmente é como respirar, né? Você respira o tempo todo, você não sabe o prazer que é respirar. E você ouve o tempo todo, então você não dá valor, você não sabe como é bom ouvir. E um exercício que ela propõe ali no livro é rasgue devagar uma folha de papel e escute o ruído. Sensacional, adorei esse exercício. E outros mais, né? É um livro muito gostoso, viu, Lak? É um livro que ele, ao mesmo tempo, ele é instrutivo, ele é pedagógico, ele é educativo e ele é também recreativo. Ele é divertido, é bom ler, é bem diagramado. O teu marido, o Eduardo, está de parabéns. Ele tem uma mão para diagramar, uma sensibilidade, e é um cara engraçado também, porque ele tem um traçado que é gostoso. Então, esse livro, ele ensina. Se alguém quiser saber mais sobre mindfulness, leia o livro da Lak, porque está ali, tem uma série de exercícios sobre isso, nesse viés que é o do som. Mas é claro que mindfulness é universal. Então, você tem uma porção de recursos diferentes. Tem os recursos visuais, por exemplo, tem recursos sensoriais, tem uma porção, né, por exemplo, uma comida, você colocar na boca e perceber a diferença entre o salgado e o doce, entre o amargo e o azedo. Então, você vai fazendo experiências sensoriais, mas tem que estar concentrado ali. E depois, quando você já entendeu o que é o mindfulness, entendeu que nada mais é que concentração, foco, então agora você aplica isso. Então, isso pode salvar a sua vida, sem exagero algum. Você está conduzindo o seu carro com concentração, você evita acidentes. Você imagine, Lak, eu conduzo meus veículos exatamente há 60 anos. Eu comecei a guiar aos 16, guiava o carro do meu pai. E em 60 anos de trânsito, eu não tive nenhum acidente. Nenhum. Então, é interessante porque eu não guio devagar. Eu guio em velocidade de cruzeiro. Minha velocidade de cruzeiro é 50% acima do máximo permitido. E nunca tive acidente. Então, por que nunca tive acidente? Porque eu estou o tempo todo concentrado. E concentrado a um nível tal que atualmente eu consigo conduzir o veículo conversando com a pessoa ao meu lado, mas sem perder a concentração. Eu estou 100% concentrado na direção. E aquilo, e quantos por cento na conversa? Outros 100%. Então eu estou 100% fazendo cada uma das coisas, e como na minha profissão
eu tenho que ser multitask, eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e uma em cima da outra, eu aprendi a colocar 100% da minha atenção em todas elas. Isso é uma experiência que eu ainda não recomendo que ninguém faça, porque para começar é difícil e depois você vai achar até que é mentira, que é impossível. Então, fique por enquanto com a concentração numa só coisa. E a Lakshmi tem uma série de histórias interessantes. Não sei se ela quer contar para vocês. É uma história bem interessante. Ao seu respeito, tá? Eu acho que eu aprendi a usar cinto de segurança com você antes de vir a lei. Porque você pegava no nosso pé com isso. A gente entrava no seu carro, você falava, põe o cinto. E é engraçado porque você é super concentrado, nunca sofreu nenhum acidente, mas nem por isso você achava que era um motivo pra gente não estar com cinto de segurança no seu carro. Mas eu nunca tive acidente por isso mesmo. Você sabe, eu vou voltar já ao cinto de segurança, mas antes eu vou comparar com uma outra coisa. Eu construí uma casa que é a nossa sede central aqui em São Paulo, na Alameda Jaú 2000. Construí um prédiozinho de 5 andares e coloquei uma porção de sofisticações de segurança no prédio. Então, o prédio tem alarmes nas portas, tem câmeras de segurança, tem sensores de movimento, tem portas blindadas, tem grades e ainda tem cerca eletrificada. Então, quando as pessoas olhavam isso, diziam, você já foi assaltado, né? E eu dizia, não, nunca fui assaltado. E eu não fui assaltado por isso mesmo, porque eu tomei todas as precauções antes. E, normalmente, nós brasileiros tomamos as precauções depois. Né? Já que foi assaltado, bom, então agora eu vou colocar as câmeras, vou colocar toda a segurança. Então, você imagine, com toda essa idade, todo o trabalho que a gente faz, nunca ter tido um assalto na nossa casa, é porque realmente nós tomamos as precauções. Isto é uma forma de mindfulness também, de prestar atenção. O foco é concentração, o foco é segurança. Agora, com relação ao cinto de segurança, quando eu comecei a lembrar a vocês de usar o cinto de segurança ainda não existia no Brasil. Eu comprava e mandava instalar no meu carro. Porque como eu viajava para o exterior desde a década de 70, eu via que lá fora existia cinto de segurança. Você pegava um táxi em Paris e o táxi tinha cinto de segurança. E aqui ninguém tinha. Então eu passei a comprar e mandar instalar no meu carro. E mesma coisa o ar-condicionado. Os carros no Brasil não tinham ar-condicionado. Eu comprava, mandava instalar. E porque não me passava pela cabeça, imagine, existe o recurso e a gente não usa. Né? Eu morava no Rio de Janeiro, era muito quente. E como assim não ter ar-condicionado? E mais uma história sobre o cinto de segurança é que um dia eu mandei uma carta para o então governador do estado de São Paulo, dizendo a ele, você já imaginou se quando terminar o seu mandato, você poder dizer, quando eu entrei morriam X cidadãos de São Paulo em acidentes de trânsito e nas estradas. E quando eu saí, esse número baixou para tanto. Basta colocar uma lei obrigando o uso do cinto de segurança. E ele aceitou. 3 meses depois era lei. Mas eu não recebi nenhuma resposta dessa carta. Então, o que eu imagino é que o assessor parlamentar ou o secretário particular dele pegou a carta e disse, olha que boa ideia, vou dizer que é minha. E sugeriu ao governador, e o governador nunca soube de onde realmente partiu a sugestão. Mas eu sei que salvei centenas de milhares de vidas desde então e vou entrar no céu com esse crédito. Mas aprendi a minha lição, porque depois eu preparei um outro documento para resgatar o Rio Ipiranga. Porque ninguém de São Paulo deve ter visto o Rio Ipiranga. Talvez uma pessoa lá atrás vai botar uma mensagem, eu vi. Você viu um riachozinho, mequetrefe,
escondido lá embaixo. Desculpe, isso não faz jus às margens do Ipiranga, onde a nossa independência foi bradada. Então, mandei uma cartinha fazendo uma apologia para que resgatassem o Rio Ipiranga, que o trouxessem outra vez para a superfície e o cercassem da dignidade que ele merece, para que nós pudéssemos mostrar às pessoas: olha, meu filho, foi aqui, neste lugar aqui, que o Dom Pedro fez o grito, o brado da independência ou morte. Então, mas o que eu fiz? Como eu já tinha tido aquela experiência lá atrás com o cinto de segurança, que os caras me roubaram a ideia, eu registrei em cartório, registrei em títulos e documentos. E uma vez registrado, eu publiquei no meu livro. Eu tenho uma biografia que se chama Quando é Preciso Ser Forte. É sensacional, recomendo, o autor é bom demais. E aí, publiquei como um capítulo do livro, e só então eu marquei uma entrevista na prefeitura e levei lá o projeto. E o projeto está andando, mas ninguém vai poder dizer que não foi meu. Então, tudo isso é exemplo de mindfulness, ou seja, ele está focado naquilo que você está fazendo, focado no aqui e agora, embora você também considere um futuro para aqueles seus projetos. E uma coisa legal que você falou sobre a gente se precaver, que não é um hábito do brasileiro, se planejar antes de acontecer. E a gente está vivendo um momento muito complicado, que é o da pandemia, que a gente sabe que o uso das máscaras vai ser necessário durante um bom tempo. E durante 25 anos, a minha comunicação se deu através da leitura labial. E eu fico pensando, se isso tivesse acontecido há 10 anos atrás, eu não sei como é que eu iria me comunicar com as pessoas, porque eu não teria como fazer. Tem as máscaras transparentes, mas elas embaçam. Então, elas não são tão... Não é a mesma coisa do que falar com uma pessoa sem uma máscara. Essa coisa da gente se precaver. Eu me lembro que em 2009 teve a pandemia da H1N1. E aí se falou de usar máscaras, mas não usaram. E eu me lembro que uma das coisas que eu botei na minha cabeça eu preciso botar o implante, aprender a ouvir, porque se tiver uma pandemia e precisar de máscara, eu quero estar ouvindo. Se você encontrasse alguém com máscara naquela época, você teria que dizer: desculpe, eu não ouvi. É verdade. E comigo, você deve ter tido muita dificuldade por causa do bigode, porque isso limita a percepção do movimento labial. E hoje em dia eu já não dependo da leitura labial. É claro que eu consigo fazer leitura labial ainda, mas com o aparelho eu consigo ouvir. Então a questão das máscaras já não me assusta tanto do que me assustaria há 10 anos atrás, pelo fato de eu estar com um implante que me permite ouvir. Então às vezes a gente buscar a audição também é uma forma da gente lembrar que a gente precisa se comunicar. E nem sempre a forma que a gente está podendo, que no caso a leitura labial, vai ser viável. Né? Eu busquei a alternativa. Agora, o pessoal que você mencionou que eventualmente está meio entediado de estar em casa, alguns até se sentem solitários porque tem gente que mora sozinha. Então, para todo esse pessoal, nós criamos um projeto chamado SOS. É um conjunto de instrutores do The Rose Method, ao todo são 72 instrutores, que são voluntários e estão 24 horas por dia no ar para você ir lá conversar. Então, eu estou entediado, vai lá conversar. Eu estou solitário, vai lá conversar. Eu estou de ótimo humor, vai lá conversar também, porque não é terapia, é um grupo de instrutores jovens de muito bom astral e você entra lá para bater papo. Hoje, por exemplo, teve festa de Dia das Mães. O dia inteiro entrava gente lá para participar. A hora que você entrar tem gente, de dia e de noite. E festas de aniversário, o pessoal vai lá fazer festa de aniversário, porque já está todo mundo junto, e aí é só dar o nosso link, dar para os amigos. Vamos nos encontrar lá. Aí vai todo mundo se encontrar no SOS, para bater papo, para tocar música.
para dançar, para fazer comida juntos, para qualquer coisa. Então, anote aí que é muito fácil de memorizar. De Rose, meu nome, está escrito ali no cantinho da minha tela. É exatamente assim, com letras minúsculas. Tudo minúsculo. derose.co. C-O. Barra SOS. Não tem que anotar, não precisa escrever. É muito fácil memorizar. derose.co barra SOS. Você entra lá. Nós colocamos no comentário aqui, tá? A gente consegue editar e tá nos comentários se alguém quiser entrar. A gente consegue colocar aqui. Ótimo. E então é uma forma da pessoa se divertir, passar tempo, conhecer gente, aumentar o círculo de amizades e tudo mais. Agora, uma outra coisa interessante é o seguinte: se o governo dissesse na semana que vem, pronto, acabou a cinquentena, pode ir para a rua, eu não vou, porque eu tenho um princípio que é o seguinte: todos tendemos a pegar o vírus, todo mundo praticamente. Então, o que eu estou fazendo, o que eu recomendo que você faça? Bom, para começar, não sair de casa. Na verdade, eu falei cinquentena, mas eu estou em casa há mais de 60 dias. Não estou nem um pouco entediado, porque quando você coloca na sua cabeça uma coisa que não é mindfulness, mas é mindset. Mindset, quando você regula e coloca na sua cabeça, reseta, né? e determina uma mentalidade, uma maneira de pensar, você tira tudo de letra. Eu trabalho, produzo, escrevo, me comunico com as pessoas através da internet o dia inteiro. Então, não senti passar o tempo. Mas o meu princípio é o seguinte: enquanto não aparecer uma vacina, o mais provável é que todo mundo vá ser contaminado em algum momento. Então, eu estou empurrando com a barriga esse momento. Eu vou esperar, se o governo disser, pode sair de casa, acabou a quarentena, eu vou esperar mais 1 mês ou 2. Talvez mais. Porque eu vou pegar lá na frente, mas quanto mais para frente eu pegar, e você também, quanto mais para frente, mais seguros nós vamos estar. Porque mais para frente já vai haver mais medicamentos mais eficazes. Os médicos já vão ter aprendido também a lidar com essa pandemia. E também vai haver mais leitos nos hospitais. Então, é empurrar com a barriga, esperar o máximo possível. Primeiro, não saia do raio da casa, não saia de casa. Senta o pito, fica quieto. Tem muita coisa para fazer em casa, tem muita coisa. Se você não tem o que fazer em casa, vejo-te e deploro-te. Tem muita coisa. Você pode ler bons livros, os meus são os melhores. Você pode ver bons filmes, pode assistir bons vídeos. Eu tenho mais de 1000 vídeos meus de aulas. Vai lá fazer uma formação de De Rose Method. Você pode ver séries, isso é péssimo, mas enfim, pode, né? Tempo tem. E você ainda tem tempo para se exercitar. Fazer exercício, qualquer tipo de exercício, não importa qual, mas tem que fazer alguma coisa. Todos os dias eu começo o meu dia tomando sol na minha varanda. Você pode tomar sol na varanda, pode tomar sol na janela. Se nada disso é possível, vai tomar sol no playground. Mas, claro, você vai descer com luva, né? E vai apertar o botão do elevador com o cotovelo, com manga comprida. Se tiver alguém no elevador, você não entra. Você diz, obrigado, depois eu desço. E desce depois como? Com a sua máscara salvadora, porque o vírus fica por ali no ar. Então,
você desce com a sua máscara, chegou lá para tomar sol, você tira as luvas, tira a máscara e para voltar para casa, veste o escafandro outra vez e volta para casa tendo tomado o seu solzinho. Se não puder tomar sol, então tome vitamina D, porque você precisa da vitamina D e da vitamina C para a sua imunidade. Aliás, temos uma série de truques, dicas para aumentar a imunidade. Estas são algumas delas. O sol, a vitamina C, mas tem mais. Um grande truque para a imunidade é você tomar chá de gengibre com alho. Ai, que horror! Não é para prazer, meu querido, não é prazer. Isso aí é questão de aumentar a imunidade, aumentar a resistência, aumentar a vitalidade e ficar vivo. Então, chá de gengibre com alho. Se quiser botar um gostinho, acrescente um chá preto, acrescente um melzinho. Além disso, você ainda pode utilizar cápsulas de óleo de alho, se possível, desodorizado, porque aí você não fica com aquele bafo de afugenta parceiro. Mas se não conseguir o desodorizado, os dois tomam e os dois ficam com bafo durante um tempinho, depois comem uma coisa, escovam os dentes e passa. Então, são algumas dicas, né? Fazer exercício, dormir muito bem, descansar, beber muita água, alimentar-se bem sem junk food, tomar aquele chazinho maravilhoso, se alimentar com muito gengibre, muita cebola e muito alho na comida e também cúrcuma, que é outro protetor extraordinário. Depois, fazer exercícios respiratórios, porque você sabe que o vírus ataca os pulmões. Inclusive, uma dica importante: muita gente foi detectada nos Estados Unidos com o vírus e que não tinha sintomas. Eles foram para o pronto-socorro porque tinham sofrido acidentes ou agressões. O cara tomou um tiro, tomou uma facada e baixou pronto-socorro. Quando tiraram a radiografia, o cara já estava com os pulmões tão comprometidos pelo coronavírus que os seus pulmões estavam incompatíveis com a vida, ou seja, o cara estava morrendo e não tinha nenhum sintoma. Então, não espere pelos sintomas. Existe uma coisinha chamada oxímetro. Ouviu falar? Oxímetro é um aparelhinho muito simples que você... É um clipezinho, você põe no seu dedo. E ali ele marca qual é a quantidade de absorção de oxigênio que o seu sangue está processando. Se for abaixo de 90, tem que tomar providências médicas. O ideal é que esteja em 100. 100, 98, 99, 95. Não pode baixar muito. Fale com seu médico que ele vai dar as dicas. E o oxímetro é como um termômetro que você tem que ter em casa. É uma forma de todos os dias você ir lá medir como é que está, em vez de olhar como é que está a minha temperatura, como é que está a minha oxigenação do sangue. E aí você consegue fazer um diagnóstico precoce. E para que os seus pulmões possam reagir melhor, exercício respiratório, claro. O que mais? Se os pulmões são o ponto crucial, e é por aí que as pessoas morrem, então, o que nós temos que fazer? Exercício respiratório. Então, aqui, outro livro gratuito, um outro pocket que ensina exercícios respiratórios. Também é de graça. Entre em contato com qualquer escola nossa e diga, manda para mim um PDF desse livro de presente, eu quero ler. E você faz ali os seus exercícios, e são exercícios muito importantes. E a concentração, o mindfulness, agora você vai transformar em mentalização, colocando a sua consciência dentro dos pulmões, e durante o exercício respiratório, você vai não só treinar os músculos respiratórios,
para bombear bem uma grande quantidade de oxigênio de cada vez, mas também vai colocar a sua mente lá dentro, consciência corporal, a mente dentro dos pulmões, procurando sentir o tato interno dos pulmões, ver, imaginar os seus alvéolos pulmonares expulsando o CO2 e absorvendo o oxigênio. Porque também ali é outro ponto crucial. É importante que os seus alvéolos absorvam o oxigênio. Eles têm que estar treinados em absorver o oxigênio. Então, uma grande parte é pelo exercício, outra grande parte é pelo comando que você vai dar. É tudo corporal, mas orquestrado pela sua mente. Então, esses cuidados, eles têm sido tão geniais que, você imagine, nós temos 623 instrutores, temos escolas nas 3 Américas e em toda a Europa Ocidental, escolas do The Rose Method. São milhares de alunos. Nós tivemos um número mínimo em todos esses países, um número mínimo de contaminação. E todos os que pegaram o vírus se curaram, não morreu ninguém. Então, isso significa o quê? Gente, é estatística. Isso significa que o método é extremamente eficiente para aumentar a resistência e a imunidade, mas mesmo que a pessoa pegue, ela vai ter vitalidade, vai ter saúde para resistir e se sair muito bem, obrigado, no final das contas. Eu falei demais, não é, Olac? Então, você falou coisas muito legais. E essa coisa da respiração, inclusive no livro, eu falo um pouco da respiração como um preparo para você fazer a consulta com a fono, por exemplo. Eu não sei se eu me enganei ou se foi uma coisa instintiva pelo fato de eu ter crescido ouvindo as suas aulas, né? Pouca gente sabe disso, mas eu cresci nas suas aulas, basicamente. Então eu coloquei que uma das coisas mais importantes para a gente fazer é respirar para deixar a mente limpa, para a gente poder ouvir com atenção. Então, eu coloquei a respiração como um ponto extremamente importante para a gente usar o outro sentido. Eu acho que a respiração ela não só salva a nossa vida, como ela torna a nossa vida mais completa. Na medida que a gente sabe respirar, a gente está preparado para absorver também as outras informações que chegam até nós. É verdade. Inclusive porque você viver sem usufruir plenamente dos seus 5 sentidos, isto reduz a qualidade de vida, né? E uma das áreas que nós trabalhamos muito é justamente o cultivo de uma boa qualidade de vida. Então, o pleno uso de todas as nossas faculdades. E um dos exercícios de respiração é você inspirar e expirar ouvindo o ruído do ar friccionando pelo aparelho fonador. E essa fricção, ela produz um som tão sutil, tão imperceptível, que o nome disto esse respiratório se chama ajapa-japa. Japa quer dizer repetição, repetição da vocalização. Mas aquilo é um A, que é uma partícula negativa, ajapa, não repetição, japa. Então, é uma repetição desse som sem som. Você está fazendo ajapa, japa. Você inspira e presta atenção. Tem aqui uma fricção quando você inspira e tem outra quando você expira. Então, quando você expira, é quase imperceptível, mas você está produzindo um som que é assim. Né? Mas como você está de boca fechada e você está respirando pelas narinas, esse som é quase imperceptível. Se você prestar muita atenção, você nota esse som. Então, isto também é um exercício respiratório, mas basicamente ela é um exercício de mindfulness. É um exercício de prestar atenção, de estar aqui e agora no que nós estamos fazendo, que é o exercício da respiração.
Posso contar uma história para você que tem a ver com esse exercício? Logo que eu coloquei o implante coclear, resolvi dormir. Tirar uma soneca com o implante. Porque normalmente eu tiro o implante para dormir. Eu durmo no completo silêncio. E aí eu botei o implante. E aí quando eu começava a adormecer, eu ouvia um barulho e acordava. Eu falei, que barulho é esse? Aí eu voltava a dormir, eu não conseguia descobrir o que era, voltava a dormir. Na terceira, eu descobri que o que eu ouvia era a minha respiração. Porque ela ficava mais alta e me acordava. Muito bom, muito divertido isso. Deve ter sido, olha, você colocar o implante deve ter sido uma experiência genial. Não, foi sim, foi uma experiência. Depois eu descobri uma outra história. Eu tava vendo TV com o implante e aí o Eduardo dormiu, meu marido dormiu. E eu comecei a ouvir um barulho ritmado, que era assim. Eu não sabia o que era. Até que eu descobri que ele tava roncando. Eu não sabia que ele roncava. A gente já era casado há 6 anos e eu não sabia que ele roncava. E eu descobri que ele... Não, ele ressonava, não roncava. Ele não ronca. Ele ressonava, mas foi engraçado porque eu demorei um tempo para saber o que era, porque o som da respiração era muito presente. Mas um ouvinte aprende a ignorar esse som. Uma pessoa que está voltando a ouvir, esse som, ele chama atenção pra gente de uma maneira muito surpreendente, porque ele está presente o tempo todo. É verdade. Todos os sons, né? Eu fico imaginando um pássaro, como você mencionou, né? O som do trinar de um pássaro deve ser uma coisa extraordinária depois de ficar, como você, 25 anos sem escutar. Você sabe o primeiro pássaro que eu quis ouvir? Eu fiz questão de ouvir. Era o bem-te-vi. Porque eu queria saber se eu ouvir ia soar como um bem-te-vi. Então eu fiquei procurando um lugar para achar um bem-te-vi, para poder ouvir um bem-te-vi. E eu me entendi exatamente. Bem-te-vi, bem-te-vi. Ainda bem que você não encontrou um bando de periquitos, porque eles fazem uma algazarra infernal. Eu me lembro de uma vez que eu estava dormindo e na casa onde eu morava na época havia um pé de jabuticaba. E os periquitos, de manhã cedo, muito cedo, não sei que horas era aquilo, acho que era 6 da manhã, vinha um bando com centenas de periquitos fazendo uma algazarra do cão para comer as jabuticabas. E eu acordava, eu disse, pô, mas eu não quero acordar agora, eu dormi muito tarde, ainda não está na hora. Mas era impossível dormir. Ainda bem que você não ouviu periquitos, ouviu bem-te-vi. Mas você sabe que, às vezes, aqui em Moema tem muita maritaca. Aqui no meu bairro tem muita maritaca. E às vezes eu tô andando na rua e elas ficam berrando. E nas primeiras vezes eu me assustava com o barulho delas, porque é um barulho tão alto. Parece uma briga. Você pensa, nossa, tem alguém brigando por aqui, eu não tô entendendo. Até que eu descobri que era o barulho da maritaca. Hoje eu reconsidero uma música, mas no começo eu me assustava. Porque eu não reconhecia aquilo como um som de pássaro. É verdade. Não eram maritacas, mas era algum tipo de pássaro que eu encontrei em uma cidade pela qual eu estava viajando. Eu estava passando por uma pracinha e comecei a ouvir um chiado muito alto, mas muito alto, que eu disse, vai explodir alguma coisa. E olhei em volta e os moradores da cidade caminhando serenamente. Eu disse, bom, então não é perigoso, né? Eles já devem estar acostumados com isso. E aí eu perguntei ao meu amigo, que zoeira é essa? Que barulheira é essa? Ele disse, são os passarinhos aqui nestas árvores. Todos os dias ao pôr do sol eles fazem isso. É mesmo. Som é uma coisa muito interessante. Agora você imagine som no espaço. Não tem, né? Não existe vibração do ar. Tem um pássaro que ele parece um telefone tocando. Você já ouviu esse? Não. Ele é um tipo que é em Caxambu que eu ouvi esse pássaro. Ele parecia o som de um telefone tocando. Então eu estava no meio do parque, em Caxambu, e de repente eu ouvi um telefone tocando. E eu comecei a procurar para ver onde estava. Era um passarinho que o som dele era o som do telefone. E aí eu descobri que o som do telefone é cópia do som de pássaro. Imitando, né? É baseado nisso. Outra coisa, um piloto de caça supersônico
ele decola, e aquilo é uma barulheira que ele escuta dentro da cabine, que é infernal. Imagina duas turbinas de caça a jato, de caça, avião de guerra, avião de combate, de fighter. E aquilo vai acelerando e cada vez o barulho mais alto, mais alto, mais alto, de repente, silêncio. E os caras são treinados para saber que, obviamente, tem experiência, que as turbinas não apagaram. E simplesmente agora ele está andando, ele está voando mais rápido que o som. Então o som da turbina ali atrás não chega aqui, onde ele está. É muito interessante isso. Verdade. A audição é um dos sentidos mais importantes que nós temos, embora digam que 75% das informações venha pela visão. A audição, ela é o sentido que nos conecta uns com os outros. Por isso que é um sentido extremamente importante, porque você fala assim do avião ou de um carro. Você reconhece muita coisa, principalmente se você já dirige há um tempo, pelo som. Então, por exemplo, quando eu comecei a dirigir com o aparelho, eu ficava surpresa, por exemplo, de ouvir o barulho da seta. Eu não entendia por que a seta precisava fazer barulho. E hoje eu entendo que se você não ouvir a seta, você pode esquecer ela. Mas o barulho você não vai ignorar. E outra coisa, a visão, você tem um ângulo de visão. Agora, a audição, você ouve o que está atrás. 360, né? Mas então, só se você ouvir com os dois ouvidos, você sabia disso? A gente precisa dos dois ouvidos para ter essa audição em 3D. Se um ouvido só, a audição não é em 3D. Se você perder a audição de lado, ela fica monocanal. É verdade. Muitas vezes eu deixei de bater com o carro porque eu estava escutando o ruído do outro carro que estava chegando. Aliás, quem usa muito isso são os indianos, né? Os indianos, eles guiam pela audição. Você sabia disso? Não, sério. Todos os automóveis, pelo menos no tempo em que eu estive lá, eu fui lá durante 25 anos. Hoje já faz um montão de tempo que eu não vou. Pode ter mudado. Mas quando eu ia para a Índia, os automóveis, ônibus e caminhões não usavam espelhos retrovisores. Mas todos os veículos, automóveis, ônibus, caminhões, tinham escrito no para-choque traseiro, horn, please, que é buzine, por favor. Só que aqui no Ocidente, como é que nós buzinamos? É assim, pip, pronto. Mais do que isso é falta de educação. Se alguém ficar com o dedo na buzina, pi, é falta de educação. Na Índia, eles ficam com o dedo, mas é muito tempo, eles ficam com o dedo assim, bi. Eu ficava muito irritado com aquela barulheira. Meu Deus, eu vim para a Índia porque eu queria meditar, eu queria um lugar supostamente espiritual, silencioso, e o lugar mais barulhento do mundo. As cidades menorzinhas, as aldeias são barulhentas, é buzina para tudo que é lado. E aí eu perguntei a um motorista, aliás, eu pedi a um motorista de táxi que estava contratado para me levar de uma cidade para outra, e ele buzinava muito, eu não podia dormir, eu queria dormir no táxi durante a viagem. E aí eu disse, meu amigo, será que é possível não buzinar? E ele disse, não posso. Não posso, porque se eu não buzinar, o carro da frente não sabe que eu estou ultrapassando e pode acontecer um acidente. Então, eles usavam a percepção, porque o som, quando está chegando, ele é mais grave, não é isso? E quando está se afastando, ele é mais agudo. Já vamos ver se é ou não é. A gente ouvia a buzina assim. Passava. A gente já sabia, eles sabiam, os motoristas sabiam a distância e a velocidade e até a posição
do carro que estava vindo pela buzina, pela barulheira daquela buzina. As buzinas deles são tão boas que eu já pensei em comprar uma buzina e trazer para cá, porque não quebra nunca. Eu tive uma buzina há muitos anos, antes de você nascer, que a buzina simplesmente queimou. Eu disse, vou comprar uma buzina na Índia, porque as deles não queimam. E isto, para mim, foi uma descoberta. Olha, eu dirigi durante uns, deixa eu contar, acho que uns 10 anos sem audição, sabia? Eu dirigi sem audição nenhuma, porque eu tirei carta de motorista sem ouvir. Então eu não conseguia buzinar. Eu não tinha o reflexo de buzinar, porque eu não ouvia a buzina. Quando eu botei o implante e comecei a ouvir a buzina, eu criei o reflexo de buzinar, porque todo mundo buzina pra mim, eu preciso buzinar pros outros também. Mas eu não buzinava. Você sabe que eu não buzino nunca, né? O meu reflexo já é o contrário. Eu não buzino. Eu prefiro acionar o freio, né? Precisaria buzinar para avisar que eu estou querendo passar, eu freio. Então, eu consegui. Hoje, há muitos anos já, que eu consigo conduzir o veículo sem buzinar para nada. Buzinar para nada. Que bom. Todos deveriam ser como você, porque é bem chato alguém ficar buzinando o tempo todo. Mas, instintivamente, quando você começa a ouvir a buzina, você começa a buzinar também, porque você percebe que tem momentos que buzinar faz parte, para avisar o carro da frente do lado, mas, enfim, eu não sabia eu acho disso. Eu acho que é porque na Índia isso me incomodava tanto que quando eu cheguei aqui eu disse, não vou buzinar, não sou indiano. Mas eu já vi um amigo meu criticando a quantidade de buzina dos indianos e eu vou contar essa história para eles. E eu nunca tinha pensado que a audição poderia ser necessária para dirigir, porque eu dirigi sem audição. Mas talvez porque a gente esteja num país que não use audição para isso. Mas eu admito que eu fico mais tranquila, tá ouvindo? E porque nós temos os espelhos retrovisores para ver o outro carro. Mas é tudo questão cultural, né? Não adianta, não é uma questão de criticar ninguém, é porque é cultural. Aqui nós já temos o hábito, a cultura de olhar o espelho retrovisor. E quando eu era garotão, que não existia retrovisor do lado direito, só existia retrovisor do lado esquerdo. Então, não tinha como você saber do outro lado se o carro vinha ou não vinha. Por isso mesmo, o Código Nacional de Trânsito daquela época, hoje já não deve, imagino, que já não deva mais ser assim. Mas o Código de Trânsito brasileiro dizia que se você bater, encostar-se num carro, ou bater mesmo, se for do lado do passageiro, você pode ter mais razão se o outro bateu com o lado do motorista, porque o princípio é que o motorista vai enxergar melhor. E uma das razões era essa, que nós tínhamos retrovisor do lado do motorista e não tínhamos do outro lado. Até hoje eu ainda tenho o costume de olhar para trás rapidinho para conferir se vem mesmo. Eu não confio tanto no retrovisor, talvez por isso não tenha batido nunca com o carro. A outra coisa é que a gente vai desenvolvendo intuição, né? Vai desenvolvendo um sexto sentido. Qualquer coisa que você faça, você vê que o policial tem um sexto sentido. Ele para uma pessoa na rua, vai passar uma revista e o cara estava mesmo armado ou tinha mesmo algum produto ilegal, ou era procurado. Então, aquele sexto sentido do policial que nós nunca teríamos tido. E o motorista que tenha muita experiência, que dirija há muito tempo, que dirija bastante, ele também desenvolve esse sexto sentido. E o nome disso é intuição mesmo. A intuição, ela é cultivada no grau acima do mindfulness. Ou seja, você faz o dharana, concentração, acima, se você fizer bastante dharana, bastante prática de concentração, você consegue entrar em meditação. E a meditação te proporciona um estado de consciência expandida que é chamada de intuição. Ou seja, você tem a percepção direta de alguma coisa, mesmo que você não tenha tido fontes racionais que informassem essa coisa. Por exemplo, quando uma pessoa está de férias, está lá na praia, andando de calção, não tem nenhum celular na mão, e de repente a pessoa para e diz, Titio morreu. E o amigo diz, que isso, cara? De onde é que você tirou essa ideia?
Você não está nem com celular, ninguém te mandou e-mail, ninguém te mandou mensagem, né? Relaxa. E aí o cara chega em casa, vai conferir nas mensagens, tio tinha mesmo morrido. Mas como é que aquela mensagem, como é que aquela percepção chegou a ele? Chegou por intuição. E a intuição não é nada místico, nem é espiritual. A intuição é um mecanismo que nós temos. E a meditação faz acessar a esse mecanismo. Por isso, muitas vezes, cientistas que fazem muita mindfulness, muita concentração no seu projeto, esses cientistas desenvolvem a intuição. Então, foi o caso do maior matemático dos nossos últimos séculos, que foi um hindu chamado Ramanujan, sobre cuja vida foi feito aquele filme O Homem que Viu o Infinito. Você assistiu O Homem que Viu o Infinito? Eu acho que não. E esse hindu, Ramanujan, era um hinduzinho simples, que não tinha escolaridade, não estudou, mas ele conseguia destrinchar umas questões de altas matemáticas. Então, ele mandou uma carta para um professor Hardy, de Cambridge. Isto foi antes da Primeira Grande Guerra. E esse professor olhou e disse, não acredito, como é que esse hinduzinho resolveu essas questões que nós, grandes acadêmicos de Cambridge, não conseguimos, questões que estão nos dando um baile. E aí mandou vir, chamou o Ramanujan para a Inglaterra, para Londres, para o cara se explicar como é que você sabe isso tudo. E o Ramanujan disse, não sei, isso aparece na minha cabeça. É o maior exemplo de intuição. E o Ramanujan, claro, sofreu uma porção de incompreensões, perseguições, insultos, agressões, humilhações durante anos que ele ficou lá em contato com o pessoal de Cambridge. E, finalmente, tiveram que aceitar. Era inegável. Ele ia para o quadro negro e mostrava para os caras na prática que ele conseguia resolver aquelas questões abstrusas de altas matemáticas, e os caras ficavam boquiabertos. Mas nós não sabemos isso, e esse hinduzinho sem cultura consegue resolver essas questões? E era isso, intuição. Então, a meditação te conduz a um estado de intuição, ou seja, você consegue ter a percepção, captar conhecimentos que sejam por via não intelectual, pela via intuicional. Então, isto até hoje ainda tem algumas pessoas que não compreendem muito bem, que não aceitam esse fenômeno, então acreditam que seja um fenômeno espiritual, quando na verdade não é. Ou outros que neguem, conquanto até cientistas digam que isso existe sim. Por exemplo, o Prêmio Nobel de 1954 de Química, que foi o criador da medicina ortomolecular, ele dizia, nós cientistas temos intuição sim. Primeiro nós captamos a coisa em si, sabemos a coisa, depois nós temos que ir atrás e conseguir provar por meio de estatísticas, pesquisas de laboratório, mas primeiro nós temos a intuição do fato. Pronto, isto é o próximo passo. Primeiro, mindfulness, ou concentração. No próximo estágio, meditação, que dá a expansão da consciência, intuição e autoconhecimento. Muito bom, muito obrigada. É sempre um prazer enorme ouvir você e aprender cada vez mais sobre a meditação. Eu tenho um caso rápido para contar, porque a gente já vai fazer 1 hora aqui, eu vou te deixar descansar, porque hoje é domingo. Mas eu lembro que antes de botar o implante, eu sempre sabia o tempo certinho do micro-ondas. Eu botava 2 minutos e não precisava olhar para o relógio. Eu sempre chegava em frente ao micro-ondas 1 segundo antes dele. Era intuição mesmo. O Eduardo perguntava, nossa, como que você faz isso? Você chega no micro-ondas, sem estar ouvindo que apitou, você vai lá. E era intuição, de saber o tempo certinho que eu precisava estar lá. Você não teve nenhuma fonte intelectual te informando que o tempo tinha passado, mas você sabia que estava na hora. É sensacional. Nós temos uma riqueza enorme aqui dentro.
mas não usamos praticamente nada. Os especialistas dizem que nós usamos só 10% do cérebro. Não é verdade. Nós devemos usar no máximo 1%. A gente ainda vai evoluir muito como seres humanos, eu tenho certeza, mas não vai ser a nossa geração que vai ver. Então eu agradeço a todos que nos assistiram hoje, eu te agradeço muito pelo seu tempo e eu espero que em breve a gente tenha a oportunidade de estar juntos novamente falando desses assuntos e histórias maravilhosas que você tem para compartilhar conosco. E em qualquer momento, em edição extraordinária, com outra live mais para frente, falando de outro assunto qualquer. Beijinhos sonoros para todos e ótimo domingo. Obrigado, tchau.